A gente vai começar uma nova série. A gente vai começar uma série baseada na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. E eu espero que, assim como foi o Sermão do Monte, assim também seja abençoado essa série que nós começamos hoje. Colossenses 1, a partir do verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Até aqui. Conta-se uma história que um homem estava indo visitar um amigo seu, no interior de São Paulo. E essa cidade ela era caracterizada por montanhas, ou seja, lugares muito altos, lugares íngremes. E ele estava subindo uma dessas ruas que era muito íngreme. O problema é que o carro dele começou a falhar e parou no meio dessa ladeira. Só que, para sorte dele, tinham alguns homens trabalhando numa obra próxima que viram a dificuldade daquele rapaz. Dois desses homens que estavam trabalhando nessa obra resolveram então ir lá ajudar esse homem. Eles tentaram empurrar o carro, com toda a força que eles tinham. O rapaz estava dentro do carro tentando manobrar para ver se conseguia sair daquela situação. Enquanto isso, os seus outros colegas de trabalho gritavam lá da obra, falando: vai, força, vocês conseguem, coloca mais força, vamos, coloca mais força. E o rapaz, dono do carro, que estava dentro do carro, baixou o vidro o vidro e começou a gritar de lá também: força, vocês conseguem. O problema é que o carro não conseguiu andar mais do que meio metro. E o que a gente vê é que, de todos os lados, aqueles dois homens corajosos, eles escutavam vozes que gritavam e incentivavam, dando força, mais força, mais força, mais força. Porém, somente aqueles dois homens que permaneceram firmes a empurrar o carro de um desconhecido, somente aqueles dois se importaram com aquele desconhecido. E o que a gente pode depreender dessa introdução é que, a despeito daqueles homens, a atitude daqueles homens em se preocupar com o próximo, sem que eles conhecessem esse próximo, foi a mesma atitude que o apóstolo Paulo teve em relação a essa igreja de Colossos. A igreja aos Colossenses, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras. Epáfras, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso em Roma. E Epáfras, que é o pastor dessa igreja, vai até Roma então e buscar uma orientação do apóstolo Paulo. E informar o apóstolo Paulo que essa igreja lá de Colossos, ela vinha enfrentando alguns problemas de ordem doutrinária e de ordem prática. Então Paulo, como sempre fazia, escreve uma carta exortando esses irmãos. E dessa carta consta um hino, um dos hinos mais bonitos de adoração e exaltação à supremacia de Cristo.
Mas de forma geral, e como era costume do apóstolo Paulo, em suas cartas, quando ele escrevia, ele se apresentava. E não é diferente nessa. Ele se apresenta àquela igreja. Apesar de não conhecer a igreja, conhecer apenas o pastor da igreja que foi até Roma pedir uma orientação do que deveria fazer com aquilo que estava acontecendo lá, ele se apresenta e ele se apresenta de um modo peculiar. Paulo, ele não é que Paulo dá uma carteirada. Vamos ver o que está escrito no versículo 1. Olha como Paulo se apresenta. Ele se apresenta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Quando Paulo se apresenta dessa forma, Paulo não está querendo dar uma carteirada dizendo assim: olha, eu sou apóstolo, vocês têm que observar aquilo que eu estou escrevendo, porque eu sou apóstolo. Não, porque apesar dele ser um representante oficial de Jesus, o seu porta-voz, ele destaca aqui que a sua nomeação, a sua autoridade, ela não vinha de outra pessoa, a não ser do próprio Senhor Jesus Cristo, ressurreto e exaltado, de quem Paulo havia recebido essa difícil, porém gloriosa tarefa de ser um apóstolo. O apóstolo dos gentios, não exclusivo deles, mas especialmente deles. Então a gente percebe que no começo dessa carta, então Paulo se apresenta como todas as outras cartas, como de fato ele faz em todas as outras cartas. E ele continua a sua carta e nesse hábito nessa padronização, digamos assim, porque existia uma padronização na confecção das cartas naquela época, então ele continua a sua introdução padronizada apresentando quem estava com ele, que era o irmão Timóteo, que era o jovem Timóteo, seu filho na fé, a quem ele chama de irmão e não de apóstolo. E aí ele continua o desenvolvimento dessa introdução da carta, agora apresentando os seus destinatários, que é a igreja que se reunia na cidade de Colosso. E ele ressalta duas qualidades daqueles irmãos. Aqueles irmãos eram santos, que são aqueles que foram separados pelo Senhor a fim de glorificá-lo, e aqueles irmãos eram fiéis. E sobre essa qualidade a gente vai ver um pouco mais à frente na exposição da mensagem. E ele finaliza a carta com uma saudação, com sua habitual saudação, corriqueira, como ele sempre faz: graça e paz. Uma expressão que a gente utiliza demais, que está registrada no nosso dicionário crentez. Paulo então saúda aqueles irmãos com graça, favor imerecido do Senhor, e que, como resultado dessa graça, o resultado dessa graça é a paz, aquela paz que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz, a reconciliação da nossa vida com o Pai. Então ele acaba essa introdução à carta e a partir do verso 3 ele vai dar algumas lições preciosíssimas para a gente. E eu quero compartilhar com os irmãos 5 lições que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo a partir do verso 3. Ele diz o seguinte a partir do verso 3. Ele vai dizer assim, ó: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós. O que Paulo está dizendo aqui é que ele tem uma vida de oração. Vemos aqui que Paulo demonstra gratidão a Deus através da oração pela vida daqueles irmãos que se reuniam na igreja. A disciplina espiritual da oração, irmãos, ela é um hábito na vida do apóstolo Paulo e no cotidiano da igreja primitiva de forma geral. Antes de serem cristãos, eles eram judeus. E a tradição judaica ela prescrevia períodos de oração. Períodos de oração de manhã, períodos de oração à tarde e períodos de oração à noite. É verdade que muitos desses judeus faziam as suas orações de forma hipócrita. Como a gente vê quando Jesus ele repreende esses judeus que assim faziam. Mas uma coisa é certa, uma vez que Cristo transforma agora a mente desses judeus,
uma vez que Cristo renova o entendimento deles daquilo que é o relacionamento correto com Deus, o que muda não é a prática, o que muda agora é a forma como eles fazem as suas orações. A oração agora passa a ganhar uma nova perspectiva de importância. Como a gente vê na escolha, por exemplo, dos diáconos. Quando os apóstolos dizem, olha, são muitas as necessidades da igreja, mas a gente precisa se preocupar com a oração e a palavra. Paulo, então, por ser judeu, ele tinha essa característica bem estabelecida em sua vida. Em todas as suas cartas, ou ele está orando pela igreja, como em Efésios 3,14, onde ele se encontra de joelhos diante de Deus, pedindo que aqueles irmãos sejam fortalecidos, ou então em Filipenses 1,9, quando Paulo ora para que o amor deles aumente cada vez mais. Se a gente vê em Tessalonicenses, Paulo vai estar lá orando dia e noite para que pudesse visitar aqueles irmãos. Ou seja, ou Paulo está orando, ou ele está pedindo oração para alguma igreja, algum irmão, porque Paulo conhece a importância da prática da oração, que podem ser súplicas, intercessões, ou como nesse caso aqui do verso 3, ações de graça. Eu quero ilustrar isso de uma forma bem legal. Conta essa história que no auge de uma perseguição num desses países comunistas, alguns crentes decidiram manter firme a sua fé, por intermédio da oração no meio de uma floresta. A persistência deles foi tamanha que não demorou muito para que fossem formados vários sulcos ao longo do caminho, até em direção a esse lugar de oração que eles frequentavam. Com a frequência e o peso de cada um, então formaram-se esses sulcos, que não permitiam que o mato crescesse em função da assiduidade desses fiéis. Cada um, ele tomava um caminho diferente para que não pudesse ser descoberto por essas autoridades que perseguiam o cristianismo. Então, eles não se reuniam e iam todos juntos, cada um pegava o seu caminho. Assim eles permaneceram durante anos. E para se comunicarem sem que fossem descobertos, eles usavam códigos. E quanto àqueles irmãos que nem sempre se encontravam no mesmo dia, no mesmo horário, o único jeito de saber se eles estavam firmes na fé, inabaláveis na fé, a única maneira de saber se eles estavam firmes era olhando e observando a manutenção do caminho. O chão batido indicava presença constante, mas se o caminho começava a ser destruído pelo mato, o companheiro logo mandava um recado, chamava sua atenção para o perigo do distanciamento, dizendo o seguinte: olha, está crescendo o mato no seu caminho. A pergunta que a gente tem que se fazer para nós mesmos é: como está o nosso caminho de oração? Nosso caminho de oração, a trilha do nosso caminho de oração, ela está de chão batido? Ou o mato tem tomado conta dele? Porque infelizmente, muitos de nós, a gente tem desprezado a prática da oração. E frequentemente, a desculpa é sempre a mesma: a gente não tem tempo. O corre-corre da vida, as preocupações com relação ao emprego, com relação à família, com relação aos filhos, os afazeres da casa, tem nos distanciado e nos afastado da comunhão diária com o nosso Criador e Salvador. A gente tem relegado o nosso devocional diário, infelizmente, à leitura sabe daquele versículo bíblico que aparece na notificação do celular? É essa leitura bíblica que costumeiramente alguns irmãos têm feito. E relegado à oração, a uma oração padronizada. No fim do dia, na hora de deitar, que é aquela oração, agradecendo a Deus pelo dia, pela família, pedindo uma noite de sono boa e amém. E isso tudo não leva mais do que 5 minutos. Quando se faz isso? Muitos nem isso faz. Muitos têm limitado a sua vida espiritual ao culto dominical de 2 horas por semana. E é só isso.
isso é o suficiente. Se a gente não consegue permanecer na presença do Senhor um tempo que seja considerável, satisfatório durante o nosso dia, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa se nutrir, qual é o sentido de querermos então passar a eternidade na presença do Senhor? Qual é? Qual é o nosso intuito, o nosso sentido de querermos passar então a eternidade na presença do Senhor, se a gente não consegue ter um tempo de qualidade em oração e em meditação da palavra nos nossos dias? Paulo então agradece a vida, a Deus, pela vida desses irmãos. E o motivo desse agradecimento está em duas razões. E a primeira delas se encontra no verso 4, que diz o seguinte: desde que ouvimos da fé, da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Como eu disse na introdução, Paulo não conhecia pessoalmente aqueles irmãos. As informações que ele tinha a respeito daquela igreja, elas chegaram ao ouvido de Paulo por intermédio de Epáfras, o pastor daquela igreja, que informou então a Paulo o que ocorria dentro da igreja. E entre as notícias que Epáfras então leva até o apóstolo Paulo, está de que aqueles irmãos tinham fé em Cristo Jesus. A gente frequentemente costuma definir fé com base em Hebreus 11, que ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. A gente costuma definir fé dessa maneira. A questão é que a palavra fé, ela pode ter uma gama grande de traduções dentro do seu campo semântico do grego. Ou seja, é uma daquelas palavras que precisam ser traduzidas à luz do contexto do texto e à luz do contexto da teologia do autor. A gente está acostumado dentro da nossa cultura, a ouvir as pessoas dizerem que eu tenho fé em Cristo. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Cristo morreu por mim. Eu sei que Ele morreu para me salvar. Eu sei que se eu estiver passando por algum problema, alguma necessidade, Ele tem poder, por exemplo, para me curar. Ele tem poder para abrir uma porta de emprego, suprir as minhas necessidades básicas. A gente escuta esse tipo de expressão. A nós mesmos, às vezes, utilizamos esse tipo de expressão. Porém, essa fé que Paulo expressa nesse versículo, ela vai muito além desse tipo de fé. A tradução aqui é uma fé dentro de Cristo. O que, em outras palavras, a gente podia dizer que eles não apenas creem em Cristo, mas eles vivem em Cristo, dentro de Cristo. E o resultado de uma vida em Cristo é uma vida por Cristo, para Paulo. O resultado de uma vida em Cristo é uma vida por Cristo, para o apóstolo Paulo. Essa fé que Paulo escreve aqui, ela não consiste simplesmente em crer. Então, ela é muito menos, não consiste em crer, muito menos em concordar com determinadas doutrinas que ele nos ensina. Essa fé aqui, ela significa uma ligação vital com o próprio Cristo, de forma que a minha fé esteja enraizada dentro da pessoa dele, transformando toda a minha existência. A fé, portanto, ela não é uma crença apenas, mas ela é um princípio de vida que envolve arrependimento, confissão de pecados, obediência, fidelidade. Fé em Cristo, portanto, é um abandono, é uma renúncia ao mundo, como aqueles colossenses fizeram. Eles eram pagãos, com seus ídolos, com suas práticas imorais. É bem verdade que existiam problemas dentro daquela igreja, como a gente vai ver nas próximas mensagens, à medida que a gente vai expor no texto. Mas como em todas as igrejas, não era só aquela que tinha problema. A gente vê problema em todas as igrejas. As igrejas têm problemas porque são formadas de pessoas falhas. Falhas sim, mas que foram regeneradas por Cristo e que são suscetíveis e abertas à correção. Mas uma vez que eles creram dessa forma em Jesus, houve uma transformação naquela comunidade. Essa transformação, ela influenciou também as cidades circunvizinhas de Laodiceia e Herápolis.
William Barclay, certa vez, escreveu o seguinte: os cristãos estão em Colossos e em Cristo. O cristão se move sempre em duas esferas. Encontra-se em um lugar, ou seja, um povo, uma sociedade que se estabelece nesse mundo, mas também está em Cristo. O cristão vive em duas dimensões. Porque ele vive neste mundo, ele envolve-se com as coisas deste mundo, com os negócios daqui. Por outro lado, e sobretudo, ele vive em Cristo. Neste mundo, pode mover-se de um lado para o outro. A gente pode se mover de um lado para o outro. Estar aqui hoje ou estar ali amanhã. Mas não importa onde esteja, sempre estará em Cristo. O que Barclay quer dizer, o que a gente pode aplicar nas nossas vidas, nesse cotidiano ou nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, de época de pandemia, é que a gente estava acostumado à nossa vida na comunidade. E o corona veio e bagunçou tudo. A gente estava acostumado lá aos domingos encontrar os irmãos na igreja. E hoje esse distanciamento social em casa, a gente está em casa. Mas como ressalta Barclay, o mais importante é independente onde quer que estejamos fisicamente. Independente onde estejamos fisicamente. O mais importante é estar em Cristo. É estar em Cristo. As circunstâncias que estamos vivendo, por não podermos estar dentro da igreja, não muda a nossa perspectiva de fé em Cristo. E como eu falei, essa fé que Paulo atribui aqui a esses colossenses é um princípio. Não é simplesmente uma mera crença. Assim como Paulo ouviu daquela fé desses irmãos de Colossos, que assim também os nossos irmãos, os nossos vizinhos possam ouvir da nossa fé nesse momento de quarentena em que todo mundo está em casa. Que possamos dar um bom testemunho para os nossos vizinhos, assim como os colossenses deram para as cidades circunvizinhas. A segunda razão, então, pela qual Paulo agradece a Deus é que essa fé que eles tinham é uma característica marcante. A fé que eles tinham e uma característica marcante dessa fé é a demonstração do amor. Eles não tinham só fé, mas a fé, ela gerava um amor, ela demonstrava amor dentro da comunidade. A gente pode dizer, então, que a fé entre eles os ligava a Deus. Mas o amor entre os santos, como Paulo fala, os ligava aos homens, aos seres humanos. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito ilustrativa, que é a seguinte: a fé sem amor é uma ortodoxia morta. O amor sem fé é um sentimentalismo piegas. E a gente precisa entender aqui o que é amor, segundo pelo qual a palavra que Paulo utiliza aqui no texto. E a palavra que Paulo utiliza aqui no texto para descrever o amor daqueles colossenses é a palavra ágape, que é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É um amor que é desinteressado, portanto. É um amor puro, é um amor genuíno. O amor ágape, ele não esmorece, mas ele é constante, ele permanece forte até as últimas consequências. É um amor que é do tipo que é capaz de amar o mais indigno dos homens. Esse amor ele não é apenas um mero sentimento ou uma emoção, mas é uma entrega voluntária que tem a origem no próprio amor de Deus, um amor santo e um amor sacrificial. A melhor e mais detalhada definição desse amor que Paulo aqui utiliza nos relacionamentos humanos se encontra lá naquele texto famoso em 1 Coríntios capítulo 13. Lá o apóstolo Paulo vai falar que esse amor é um amor paciente,
é um amor benigno, ele não é invejoso, não é leviano, não se soberbece, também não é indecente, é um amor que não é egoísta, é um amor que não suspeita o mal, é um amor que não se alegra com a injustiça. E Paulo então conclui dizendo que esse tipo de amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. É óbvio que a gente, quando lê um texto desse, lemos esse tipo de definição daquilo que é o amor ágape, a gente se depara com uma clara sensação de que a gente é impotente, é incapaz de demonstrar e sentir esse tamanho, essa grandeza desse amor. E de fato, por nossa própria natureza, realmente a gente não é capaz de fazer isso. É por isso que em Gálatas 5:22, Paulo vai dizer que esse amor, ele não vem de nós. Esse amor, ele é gerado em nós pelo Espírito Santo, como uma das virtudes que compõem o que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito e que revela então o caráter do cristão, revela o caráter daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Também vale dizer, irmãos, que lá no Novo Testamento, o ágape era o nome de uma confraternização que acontecia na igreja primitiva. Era a festa do amor, ou a festa ágape. Essa festa, ela expressa o amor fraternal e a comunhão entre os irmãos, bem como a compaixão para com os membros mais pobres. Parece que essa festa acontecia no mesmo dia em que a igreja se reunia para também celebrar a ceia do Senhor, como a gente pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Só quando a gente descobre, então, de fato o que significa esse amor, é que a gente consegue entender determinadas atitudes. Porque quem é que explica, em pleno sábado, uma pessoa que acorda de madrugada, arruma sua mochila, pega um trem e enfrenta 2 horas de trânsito, chega no hospital, transveste-se de palhaço só para ver o rosto de algumas crianças que estão enfrentando uma grande batalha, felizes naquele dia. Ou quem explica uma senhora, uma pessoa idosa, que tendo visitado um país, chorou ao ver crianças passando fome e com isso arregaçou as mangas e lutou até sua morte para devolver uma vida digna para aqueles que nunca souberam que ela existiu. A explicação, irmãos, dessa de outras atitudes, ela só pode ser explicada à luz do fruto do Espírito Santo em nós. Só com base na explicação do fruto do Espírito operando em nós, operando nessas pessoas, é que a gente pode então explicar o motivo pelo qual essas pessoas fazem o que fazem, por pessoas que não conhecem e por desinteresse nenhum. Mas a razão, o motivo então, qual é a razão? Qual é o motivo então por aqueles irmãos viverem daquela forma, daquela maneira? Existe um motivo para que eles vivam daquela maneira. E Paulo vai definir esse motivo como a bendita esperança que eles tinham. Esperança pode ser definida por expectativa daquilo que é bom. A expectativa bendita de ver Jesus Cristo, estar com Ele na intimidade, é uma força poderosa na vida do cristão. Quando a gente se depara, então, quando a gente se dá conta e a gente se lembra da alegria que a gente vai ter na eternidade celestial, a nossa fé e o nosso amor por Cristo se tornam muito mais intensos, porque a nossa herança, o nosso tesouro, como Paulo vai dizer, está guardado no céu. Escrevendo aos Coríntios sobre essa esperança, Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que se nós nos contentamos apenas com aquilo que o Senhor pode fazer ou pode nos dar nesse mundo, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Porque nossa esperança não está neste mundo, não está nos governantes, mas está no soberano.
no reto juiz, não está no Bolsonaro, não está no Moro. A gente entende que é necessário que a gente tenha uma expectativa com relação àquilo que acontece dentro do nosso país, mas a nossa esperança não está nesses homens, a nossa esperança está no céu. Mas o Senhor pode sim, e a gente testemunha sim do que o Senhor tem derramado suas bênçãos sobre as nossas vidas. Aqui e hoje, mas isso é apenas uma parte ínfima daquilo que está reservado para a gente no céu. E como aqueles irmãos, também nós, a gente sabe que tem muito mais guardado para nós lá. Só que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Nem aqueles irmãos que estavam em Colossos, nem a gente sabe quando o Senhor virá buscar a sua noiva de forma coletiva, ou quando ele vai vir buscar pessoalmente a gente, individualmente a gente. Por isso, o que aqueles irmãos e o que nós devemos fazer é viver na iminência da volta do Senhor, viver na expectativa da volta do Senhor. Porque é essa bendita esperança que nos anima e nos dá força, enquanto aqueles que não creem no Senhor sofrem, desanimam e querem desistir. É essa esperança que nos dá força e nos dá ânimo. A gente pode passar pelo vale da sombra da morte, a gente pode passar pelas tempestades da vida, a gente pode passar por luta, a gente pode passar por perda, a gente pode passar até pela iminência da morte, porque ela não nos aniquila. Porque para nós o morrer é lucro. É deixar esse tabernáculo terreno e habitar com o Senhor no céu. É partir, como Paulo diz, para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Porque nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui e a nossa herança não está aqui. E como é que Deus então traz essa bendita esperança ao nosso coração? O meio, o instrumento que Deus usa, que Deus usou para operar essa transformação na vida daqueles irmãos e que usa e que tem gerado amor, e tem gerado fé, e tem gerado esperança continuamente ao longo dos séculos, é através da pregação do Evangelho. A igreja de Colossos foi alcançada porque Epáfras pregou aos colossenses. Epáfras foi alcançado pelo Evangelho através da pregação de Paulo, durante os 3 anos em que Paulo ensinou na escola de Tirano, na cidade de Éfeso. Epáfras, então, depois de ouvir a palavra do Evangelho, depois de se converter, Epáfras, então, ele volta para sua cidade com as boas novas de salvação. Como aquela mulher samaritana, à beira do poço, a quem Jesus se revela como o Messias, que volta para sua cidade, então prega aos moradores e eles creiam no Senhor. A palavra do Senhor é a palavra da verdade, como vai dizer Paulo. E o conceito de verdade aqui que é empregado não é aquele mediante uma análise lógica, racional, nem por meio de uma observação empírica, como no pensamento grego, não. A verdade aqui, o conceito de verdade aqui que é transmitido é a ideia de uma confiabilidade naquele que reivindica. O que significa é que os colossenses, ao ouvirem o Evangelho, confiaram que aquilo era verdade. E a confirmação de que as boas novas de salvação era verdade pode ser expresso através dos frutos que aquela igreja gerava. Essa palavra do Senhor, a semente do Evangelho, ela tem vida própria, ela tem vida em si mesmo. Como a gente pode ver na parábola do semeador. Quando ela é semeada, ela encontra então pessoas com um coração fértil, ela frutifica. Mas para que isso ocorra, é necessário que não somente os frutos, é necessário que os ramos cresçam. E os ramos aqui, no sentido metafórico que eu estou utilizando, os ramos é a igreja. E a igreja, os ramos do cristianismo, ele cresceu e se espalhou pelo mundo e pelo Império Romano conhecido. O cristianismo não ficou nos limites da Palestina, mas rapidamente ele ganhou o Império Romano inteiro, servindo de sombra e abrigo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Tertuliano, quando ele escreve a respeito desse crescimento da igreja, ele vai dizer o seguinte, a gente surgiu apenas ontem
E mesmo assim, a gente já enche as suas ilhas, os seus campos, o seu palácio, o seu senado, o seu fórum. A única coisa que a gente deixou de encher foram os seus templos. Esse crescimento que Tertuliano se refere foi um crescimento em meio à perseguição. O próprio Tertuliano tem uma frase que é bem conhecida, que é o seguinte: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. E isso acontece por uma única e exclusiva razão. E que está no hino da CBN, num dos estrofes do hino da CBN, da Convenção Batista Nacional, que diz o seguinte: sabe por que a igreja cresce? Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às lutas, a igreja cresce porque ninguém detém, é obra santa. Mas Jesus, antes de ascender ao céu, ele nos deu uma missão, uma ordem expressa: pregue o evangelho. Paulo vai dizer a Timóteo que ele deve pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Você e eu fomos alcançados por esse evangelho da verdade, assim como aquela mulher samaritana, e assim como outras pessoas foram alcançadas. Nós estamos fazendo, ou estamos pregando, ou estamos cumprindo o dever que Cristo nos comissionou? Ou será que a gente tem terceirizado essa ordenança, essa missão, esse imperativo de Jesus para as nossas vidas a apenas os missionários? Existe um ditado, irmãos, que diz o seguinte, que aí no mundo, que fala o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, vai dizer o seguinte: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você e eu recebemos esse grande poder do Senhor. E a palavra que Paulo usa aqui para poder é a palavra grega dunamis, do qual deriva a palavra dinamite. Nós recebemos, portanto, uma dinamite que tem poder para explodir as correntes do pecado que prendem aqueles que estão na escuridão. Porque ele é capaz de transformar o mais vil dos pecadores num canal de bênçãos para as pessoas. Como Paulo vai afirmar lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, dizendo assim: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu quero concluir, irmãos, essa mensagem de hoje, então, ponderando algumas coisas. O apóstolo Paulo, nesses 8 versículos, ele nos dá pérolas preciosíssimas para nós. Ele nos mostra que, através do testemunho da sua vida e da vida daqueles irmãos em Colossos, ele mostra para a gente de como a gente deve ter uma vida de contínua oração e gratidão ao Senhor. E que viver na expectativa da iminente volta do Senhor nos faz ter uma fé muito mais forte, muito mais enraizada em Cristo, em uma atitude de amor para com o próximo. E que para isso acontecer é necessário que o Evangelho seja pregado. E esta é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Cabe a mim e cabe a você. Que Deus nos abençoe e que Ele possa aplicar essa mensagem aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pela palavra e nos despedir. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, Senhor, que traz alguns desafios para nós, como cristãos, Pai.
a meditarmos na nossa vida, Senhor, de oração, a meditarmos na nossa vida, Senhor, de comunhão ao Senhor, se elas não estão apenas limitadas a um breve período durante o dia, aquele breve período no final do dia, relegado muitas vezes ao segundo plano. E também nos faz pensar, Senhor, se de fato nós esperamos, nós temos essa bendita esperança da Tua volta em nos recolher, em nos buscar, porque é muito melhor, é incomparável melhor viver com o Senhor do que viver nessa terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se nós não estivermos cumprindo a vocação pelo qual o Senhor nos chamou, que é pregar o Teu Evangelho, que é utilizar esse poder que o Senhor nos deu para quebrar as algemas daqueles que estão presos na escuridão do pecado. Que a gente possa refletir individualmente, Senhor, e que a gente possa, Pai, se necessário, mudar o nosso entendimento a respeito de todos esses aspectos que foram trabalhados aqui nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém.